Tá começando o povo de Deus, o nosso Fé Ilimitada aqui, trazendo para você mais um episódio. E existem pessoas que passam pela nossa vida e deixam marcas profundas, marcas de fé, de entrega, de esperança. E o convidado de hoje do Fé Ilimitada é alguém que carrega no olhar a missão e no coração o amor por Deus. Emanuel Estênio é cantor, missionário da comunidade Canção Nova, apresentador e pai. E ao lado da sua esposa, que também é missionária, vivem uma vida dedicada à evangelização, unindo música, palavra e testemunho. E eu tenho que abrir o coração aqui, hein, gente? O Emanuel, eu já estive na presença dele por 2 momentos e foram 2 momentos bem emocionantes, foram encontros que me aproximaram ainda mais de Deus. A fé dele é tão viva que despertou em mim algo que até hoje me impulsiona a caminhar e eu tenho a alegria de recebê-lo no nosso Fé Ilimitada. Seja bem-vindo, Emanuel. Obrigado, Ellen. Alegria estar com você, viu? Muito bom. E com vocês que tem a oportunidade de tocar nessa fé ilimitada que nosso Senhor Jesus Cristo coloca no nosso coração e que deseja que a gente possa crescer cada vez mais. E quando que essa fé ilimitada nasceu no Emanuel, hein? Desde quando eu fui batizado, né? Eu sou um homem que, graças a Deus, fui educado na fé católica, desde cedo. Eu nasci em 5 de dezembro de 82. E para você ter ideia, o meu nascimento também foi um ato de fé, porque meus pais eram de caminhada, já eram da igreja, né, eram de grupo de jovens, e eles, quando casaram em janeiro de 2020, de janeiro de 1982, eles programaram para ter um filho que nascesse em dezembro, por ser o mês do Natal, né, por ser o mês do nascimento de Jesus. Então eles queriam que o filho deles nascesse em dezembro. Então eu fui planejado, né, e no coração de Deus e também no coração dos meus pais. Então ali não foi um acaso, já foi realmente um ato de fé dos meus pais. Logo em seguida, no ano seguinte, eu fui batizado na Semana Santa, no Sábado Santo de 83, né? Então, eu posso dizer que eu sempre fui educado nesta fé. Já nasceu sendo um missionário. Exatamente, já fui educado nessa fé cristã, né? Então, já fui educado ali nas missas diárias. Meu pai, como cantava na missa, e eu herdo dele esse dom da música, a gente sempre ia todo final de semana para missa. Lá na minha paróquia, no interior do Rio Grande do Norte, era sábado à noite. Então, eu não me recordo, assim, como criança, de faltar final de semana de missa, né? Depois eu entrei ali, fui muito bem educado, graças a Deus. Deus colocou pessoas no meu caminho. O padre da paróquia, chamado Padre Walter Colini, um santo homem, foi um pai espiritual para mim, me educou também, me incentivou. Eu comecei a cantar na igreja também devido a uma comunidade religiosa chamada Irmãs da Sagrada Face. Então, naquele ambiente do interior do Rio Grande do Norte, a minha fé foi sendo alimentada, né? Uma fé enraizada realmente nos princípios cristãos, uma fé na igreja. Muito embora não tivesse algo pessoal que depois veio com a renovação carismática, né? A experiência sensitiva, mas a minha fé foi enraizada e começou desde quando eu fui gestado, nasci, batizado, enfim. Que lindo. O nome também, com certeza, já foi assim. Exatamente. Emanuel foi o nome também que eles escolheram, sabendo do significado. Ai, que lindo, né? Poder crescer numa família que já traz isso no berço. E hoje você faz o mesmo com seus filhos, né? Sim. Todos eles têm um sentido, têm um desejo, têm uma oração por trás, né? Inclusive, histórias de fé. A minha esposa, nós temos 9 filhos, né? 7 estão no céu. A minha esposa sofreu 5 abortos espontâneos. Dentre eles, 2 gestações eram de gêmeos. E nós temos 2 filhos aqui, que é o Sebastian e a Maria Tereza. De certa maneira, há também neles uma experiência de fé. Conto rapidamente aqui, né? Porque o Sebastian foi a terceira gestação. Nós tivemos a primeira gestação, motivado até por um encontro com um sacerdote que eu amo muito, Frei Josué. E a gente tinha casado há pouco tempo. Nós casamos em agosto de 2014. Naquela época eu gravei meu primeiro CD, Forte Santo. Estava ali assumindo o Ministério de Música Canção Nova. Casei naquele ano, em agosto. Minha esposa estava concluindo a faculdade de jornalismo, né? E aí ela, vamos esperar um pouco e tal, para a gente curtir. Eu deixo eu terminar a faculdade.
E até num encontro da misericórdia, em 2015, o Frei Josué ia muito lá em casa, a gente era muito querido, nós somos muito queridos um ao outro. E ele falou para minha esposa, olha, não, eu sinto no meu coração, não se feche, não esperem, se abram. Né? E a gente se abriu já e pouco tempo depois a gente se encontrou grávido, foi uma experiência linda de fé. Eu descobri que ia ser pai, eu estava na Terra Santa, eu saí em peregrinação, naquele maio, fui para Pentecoste na Terra Santa, e estando em Nazaré, minha esposa, como é que estão as coisas? Ela falou, eu fui no médico hoje, e a menstruação não veio e eu estou grávida. Então imagina receber aquela notícia de que eu seria pai no mesmo lugar onde José também recebeu, né? Estava lá em Nazaré. E essa história que foi toda planejada para ser assim, nascer em dezembro. Pois porque é o mês de Jesus e você recebe a notícia lá na terra dele. Imagina, né? Então foi uma experiência fantástica. E em cada lugar santo que eu ia, eu orava por eles, né? O Padre Jonas estava nessa peregrinação também, partilhei com ele rezou pelas crianças, porque na oportunidade o médico disse, eu não vou passar um exame de sangue não, vou passar já um ultrassom. E aí a minha esposa fez ultrassom e já viu que eram dois sacos gestacionais, então a possibilidade de ser gêmeos. Tudo bem, a coisa aconteceu, eu volto para o Brasil, né? E infelizmente naquela semana que eu voltei, minha esposa teve um sangramento, no domingo no sábado eu chamei os meus amigos para fazer um churrasco para celebrar isso, né? E mesmo com o sangramento ali, no domingo eu viajo para fazer um show no Espírito Santo e minha esposa vai para o hospital, né? Um irmão de comunidade a conduziu. Então para mim foi uma dor muito grande, foi uma fé provada, né? Ou seja, estava tudo muito perfeito e ali foi muito difícil sentir aquelas realidades, né? Até hoje marca muito a vida da minha esposa, a não presença minha ali por causa da missão. E foi muito difícil, doído, mas aparentemente parecia que era uma coisa, como os médicos dizem, né? Uma coisa um tanto normal. Na realidade não é normal, né? Mas a gente achava que as coisas aconteceriam. Ficamos grávidos depois, 4 meses depois, e novamente nas férias, num dia maravilhoso, a gente descobriu que estava grávido, fizemos o teste, estava de férias na casa dos meus pais no Rio Grande do Norte. Mas ao chegar na casa da minha sogra, minha esposa veio ter o sangramento novamente. Então aquele momento foi um momento de muita dor. Ali foi uma experiência de fé, mas não uma fé que dá certo tudo, mas uma fé de José. Né? Não José só o pai de Jesus, mas José do Egito, onde vai se vivendo aqueles nãos, aquelas dificuldades, onde a promessa parece que não se cumpre. Né? Então a fé foi sendo provada. Né? Essa fé ilimitada foi sendo provada nessa experiência ali, né? E claro que a partir disso a gente deu um passo humano na fé, porque também Deus ele vem abençoando o sobrenatural, ou seja, ele abençoa aquilo que nós podemos fazer e devemos fazer naturalmente. Então procuramos os médicos, fizemos exames e detectamos que a Gabi tinha uma trombofilia, né? Uma enfermidade que infelizmente tem acometido muitas mulheres nos últimos tempos. Não sei ao certo motivo pelo qual alguns médicos dizem que uma gestação muito tardia às vezes traz essa realidade. E a minha esposa estava com essa enfermidade, nós fizemos tratamento, etc. E depois do tratamento nós não conseguimos engravidar. Não conseguimos. Até que um ano depois, em agosto de 2016, pela graça de Deus, a gente engravidou. Mas antes disso teve um ato de fé. E aí eu conto também, né? Eu estava muito triste já, estava muito triste, chateado, né? Por quê? Porque eu buscava os médicos, buscava Deus, as orações, a profecia tinha e nada acontecia. E aí tem um padre chamado John Batiste, é um padre de exorcista, né? Um ministeriado em cura e libertação, que ele estava lá na Canção Nova, pregando no final de semana de encontro. Eu estava no meu trabalho, eu já o conhecia de outras vezes que ele havia estado lá. Ele é africano. E ele me viu e percebeu que a gente conversou um pouco inglês. Meu inglês era, na ocasião, bem básico. E a gente conversou um pouco e ele falou, eu sinto você muito triste. E eu expliquei para ele que minha esposa tem perdido filho, etc. Aquela coisa toda. Ele falou, eu quero rezar pela sua esposa. E aí a gente foi procurar minha esposa, levamos ela até o encontro dele. Ele já estava saindo de um outro departamento, que ele estava fazendo uma visita em alguns departamentos da Canção Nova. E aí ele pegou a minha esposa, mesmo em pé, colocou a mão no ventre e começou a fazer uma oração de libertação. E ali no meio da oração, orando em inglês, ele proclamou o nome de Sebastian Scam. E naquela hora, a gente meio emocionado, a gente parecia entender que
É como se tivesse algum Sebastião ou Sebastião na nossa família que tivesse feito alguma maldição, sabe? E a gente falou, não tem nenhum Sebastião, não. Mas ele falou, não é isso não. Eu tô dizendo que o Sebastião está vindo. Então, seu filho o nome dele vai ser Sebastião. Olha, E 15 dias depois nós descobrimos que ele estava grávida. E aí o filho veio o Sebastião, né? Então o Sebastião foi esse primeiro nome. Enquanto a Gabi estava grávida, o Padre Jonas também sempre orava por nós, né? Conosco. Ele dizia assim, Deus vai lhe dar uma menina linda, né? Então a gente não sabia se ia ser o Sebastião ou se ia uma menina linda. Mas que os dois viriam, né? Um menino ou uma menina. O Sebastião nasceu, né? Em 2017, colocamos o nome de Sebastião, claro. Não podia ser diferente, Estava né? profetizado. A gente relutou um pouco, né? A gente queria Miguel, queria colocar alguma coisa, José. Mas bem na época, o Senhor, foi a época do Advento, e aí mostrava nas leituras da época que dizia assim, olha, em que o anjo disse, Jesus, Emanuel será o seu nome, Samuel. Então, foi determinado de Deus o nome daqueles personagens bíblicos, né, do Antigo Testamento e do próprio Jesus. E no nosso caso não seria diferente. A gente naquele tempo foi um ano maravilhoso, 2017, ele nasceu em maio. No dia 12 de maio, a gente esperava que ele nascesse dia 13 de maio, né? Mas a bolsa estourou justamente no centenário, né? O Papa Francisco estava rezando lá no dia 12 de maio, na véspera, lá em Portugal. Nós estávamos acompanhando. E às 6 horas da tarde, aqui no Brasil, o Papa Francisco rezando lá em Fátima, no centenário das aparições, a bolsa estourou. A médica falou, olha, venha para cá e tal. E a gente foi, ela falou, olha, não tem dilatação. Se você quiser esperar, espera, mas é melhor tirar o seu filho já. E a gente era a primeira viagem, né? Por mais que a gente quisesse nascer no dia 13, faltavam ali 4 horinhas, né? Praticamente. Mas a gente entendeu, já é dia 13 lá em Portugal, então vamos se abrindo. E à noite, né? Mas por volta das 9 horas ele nasceu aqui, graças a Deus, né? Uma criança especial, maravilhosa. Maria Tereza, rapidamente, né? Maria Tereza, ela veio, nós tivemos em 2017, fomos transferidos para Belo Horizonte em 2017, finalzinho. Meu filho tinha 6 meses. A Gabi se encontrou grávida, depois perdeu o bebê, por algumas circunstâncias também. E a gente viveu aquilo tranquilamente. Mas a gente intuía que, de certa maneira, Deus tinha nos dado o dom, por causa até mesmo daquilo que nós vivemos, o dom de orar por pessoas para engravidar. Eu já tinha feito uma experiência com algumas pessoas, inclusive com um dos filhos, né, da comunidade do Meu Deus, do Frei Josué. Eu estava em Brasília, ele tinha casado, tinha partilhado também dessa questão, eu orei por ele e também Deus concedeu a ele essa graça, e já tive outros testemunhos. E nós, em março de 2018, morando lá em Belo Horizonte, eu falei, meu amor, vamos fazer a novena da gravidez de Nossa Senhora no Instagram? Que loucura, vamos, bora. E a gente começou então a fazer, rezando pelas mulheres que queriam engravidar. E naquele mês a gente descobriu que nós estávamos grávidos, né? E ali foi uma gravidez de risco. Mas nós entendemos por que Deus nos levou para Belo Horizonte, nos colocou na mão de uma médica maravilhosa, que cuidou da nossa filha. E foi um pouco prematura, né? Com 8 meses. No exame de rotina ela já percebeu que já tinha pouco líquido amniótico e precisava fazer de emergência a cesárea. E aí nasceu a Maria Tereza. A gente estava em dúvida se colocávamos Maria Tereza ou Giovana Maria. E até o último instante, eu inclusive no PHN, eu fiz um show no PHN naquele ano, 2018, lançando o meu segundo CD, Livre no Espírito. E no meio do show eu chamei a minha família, eu sempre faço isso, chamo meu filho, chamei a minha esposa e falei para os jovens, e aqui está a Maria Tereza. Dei um beijo na barriga da minha esposa, né? Foi aquela festa da juventude. Mas mesmo assim, minha esposa ainda queria talvez Giovana Maria, né? Até que, quando nós estávamos no hospital no sábado, à noite, sem saber de nada que nós estávamos no hospital, o Padre Bruno, que é padrinho do nosso filho, mandou uma foto lá de Lisieux e disse, olha onde é que eu estou. E ali a gente entendeu que na fé era para ser Maria Tereza.
Olha, Muita história, né? Muita história e tudo Desculpa caminhando. falando tanto aí. Mas isso que é o gostoso de conhecer essas histórias, né? Porque a gente conhece o Emanuel cantando, o Emanuel pregando, e às vezes não conhece tantos testemunhos que você carrega dentro da sua família. E quantas pessoas que estão assistindo hoje o Fé Ilimitada aqui, que talvez estejam se encontrando, como você falou, com essa vontade de se tornar pais e se inspirando no seu testemunho, né? Vão rezar, vão saber que Deus, ele realmente opera esses milagres. É verdade. Nada é coincidência, nada é por acaso, né? Eu até peço desculpa aqui, pessoal, que eu falei demais já, né? Tô contando a história aqui. Mas é um testemunho de fé, né? A fé que é provada, né? Uma fé que uma fé que é incutida no coração daquela criança desde cedo, né? Então a importância de você pai, você mãe, desejar o seu filho, abençoar o seu filho, colocar o nome de santo. Tem até um grande poeta, um brasileiro, né? Meu filho vai ter nome de santo, né? Ou seja, é bonito ter o nome de santo, né? Tem um sentido, né? O Sebastião traz uma autoridade, o nome de São Sebastião, né? Maria Teresa traz essa força de Santa Teresinha, mas também de Santa Teresa d'Ávila. Então a gente traz essa experiência dos santos na nossa vida. Maria, por ser considerada Nossa Senhora também, né? Meu nome é Emanuel, a minha esposa é Gabriele, São Gabriel. Então nós temos essa realidade. Então desde uma fé que vai colocando um nome na criança, até uma fé provada como essa que nós vivemos, que eu contei o testemunho agora, de você talvez não ter condições de ter filho, né? Perdeu algumas gestações, né? E depois da Maria Teresa nós tivemos mais outras 2 perdas que foram bem mais difíceis, mais dolorosas, porque nas primeiras a minha esposa teve um aborto espontâneo, doeu bastante, né? Foi bem doloroso, porque a mulher que já passou por isso sabe a dor. Mas muitas delas preferem passar por essa dor do que passar por uma curetagem. E minha esposa passou pela dor, mas infelizmente ainda sobrou nas últimas gestações alguns pedaços ali dentro, teve que passar pela curetagem. Então foi um tempo muito difícil. Da penúltima gestação e principalmente da última, que foi em 2023. A curetagem é um processo doloroso mesmo, né? Então, todo mundo que passa por isso diz que é traumático, né? Então, a gente sabe a dor... Além da dor de já estar perdendo o filho, ainda tem que passar pelo processo, não é um momento fácil. E são muitas pessoas que acabam narrando esse testemunho, né, dessa vivência, né? Mas a nossa fé é provada assim, e é assim que nós vemos que ela não tem limites mesmo. Exatamente. E, Emanuel, como é que foi seu chamado para ser Canção Nova? Bem, como eu falei para vocês aqui, né, a gente já viu que a história é de uma pessoa que foi educada ali na fé. Isso, né? É muito lindo, né? Muito bonito mesmo. Eu fui coroinha da igreja logo cedo. Eu me recordo que isso é um fato muito bonito também, e que me ajudou a me livrar de muitas realidades, mesmo quando eu era criança. Um padre nas Santas Missões Populares que havia no Nordeste, ele me abençoou um dia, eu era coroinha, e falou assim: você vai ser padre, né? E aquilo ficou marcado como criança na minha vida, né? E inclusive eu percebo que, me recordo muito claramente de várias situações onde o pecado estava à minha porta, onde pessoas, amiguinhos falavam: vamos fazer isso, menininhas falavam: vamos fazer aquilo, e eu falava assim: eu não posso porque eu vou ser padre. Então essa palavra me fortaleceu, me guardou de certa maneira, né? Então eu intuía desde cedo que havia alguma coisa especial comigo. Não sabia se era o sacerdócio, né? Mas que havia algo especial. Então fui a vida educada nesse sentido. Com 15 anos eu participei de um grupo de jovens, depois da minha crisma, e em seguida eu ingressei num grupo de oração. E ali eu tive o meu encontro pessoal com Jesus, foi uma experiência pessoal. A minha fé já estava alimentada, alicerçada, né, no conhecimento, né, mas precisava de algo pessoal, dessa intimidade que a renovação carismática me proporcionou, o batismo no Espírito Santo. E a partir do momento que eu vivi isso, eu desejei que todas as pessoas pudessem viver também aquilo que eu vivi. E foi daí que começou o meu ser missionário, no grupo de oração, né, servindo. E eu sempre sentia mais. Eu queria ser médico, né? Eu tinha um sonho de ser médico, eu estudava para isso. E ao mesmo tempo eu conheci a Canção Nova no ano 98. A Canção Nova abriu uma casa de missão lá em 2000, na minha cidade, onde eu morava, em Natal, no Rio Grande do Norte. E eu, então, comecei a me aproximar, até que eu entendi ali pelas pessoas falando: você tem um jeito de Canção Nova, você tem uma cara de Canção Nova, né? Essa ressonância que há de olhar e falar assim: você tem um jeito de Canção Nova, né? Você tem um carisma Canção Nova. E eu fui me abrindo à vontade de Deus, dei um passo na fé, né? Eu vivi uma experiência muito bonita também de fé. Como eu disse aqui, eu tinha uma namorada, eu
queria ser médico, eu já estava engajado na minha igreja, então as coisas caminhavam tranquilamente. Eu serviria a Deus dessa maneira. Mas um dia eu estava num show católico, se não me engano, era a Adriana Arides que estava fazendo esse show e cantando uma música Nossa Senhora. E ali eu vivi uma experiência de fé muito bonita, um encontro com Nossa Senhora, onde eu conversava com ela e dizia assim: mãe, a senhora tinha um plano maravilhoso. A senhora ia ser mãe, ia se casar com São José, ia ter vários filhos, a senhora ia ser uma judia perfeita. Tinha os seus planos maravilhosos, mas Deus veio e apresentou o plano dele para a senhora. E a senhora disse sim. Eu também tenho os meus planos. Eu quero ser médico, eu quero casar, eu quero ajudar as pessoas, eu quero continuar no meu grupo de oração, servir. Mas se Deus tem outros planos para a minha vida, que é ser Canção Nova, eu digo sim também nesse dia como a senhora. Eu peço que a senhora possa passar à frente, fechar aquilo que não era a vontade de Deus e abrir aquilo que é a vontade de Deus. Eu fiz uma oração assim muito simples. Muito profunda. Né, mas com muita sinceridade. E pouco tempo depois, as coisas foram caminhando. O namoro acabou, eu sofri bastante. Não entendia, mas depois eu percebi que era resultado daquela oração também, daquela abertura ao desejo de Deus. Eu não conseguia ingressar na faculdade, muito embora eu fosse super inteligente, assim, nos simulados, no dia a dia. Eu só conseguia fazer faculdade pública na época, né? E eu fui vendo a mão de Deus sendo trilhada. E quando eu ingressei no meu caminho vocacional, eu percebi que aquele era o meu lugar. Então, em 2006, eu ingressei na Canção Nova. Foi essa a minha história. Olha só, e quando você entrou na Canção Nova, você já cantava, já tinha o Ministério de Música, e já tinha, assim, a pregação, isso no seu dia a dia? Já. Eu já exerci isso no grupo de oração. Então, desde a música, que foi o primeiro ministério que Deus me deu, e é o mais forte que eu tenho, até também, a partir da música, a condução, a animação, claro, e depois a pregação. Então, esses foram os 2 ministérios que eu vivi com intensidade ali no meu grupo de oração. E quando eu ingressei na Canção Nova, isso cada vez mais se potencializou. É claro, veio só a composição veio só depois que eu ingressei na Canção Nova, porque eu me achava indigno disso. Eu não achava que eu seria capaz de compor uma música, né? Tanto que eu partilhei isso com o Padre Jonas uma vez. Eu ingressei na Canção Nova em 2006, na minha turma o pessoal ficava instigando-me a compor. E eu falei, não, mas eu não sei compor e tal. E depois eu comecei a lutar contra mim mesmo com relação a isso. Em 2008, o Padre Jonas eu fui morar em Cuiabá e o Padre Jonas foi visitar a nossa missão e ficou na mesma casa que eu estava residindo. E eu pedi oração para ele e falei, padre, eu queria compor. E ele orou por mim e falou, não pare de compor, né? E ali eu recebi aquela bênção do meu pai, né, fundador. E foi dali que eu compus muitas músicas. Inclusive tem músicas que eu gravei em 2018, que eu compus em 2008 naquela época. Músicas que eu nem gravei ainda, que foram compostas naquele ano. Foi um tempo marcante na minha vida. Você abriu mesmo para a composição. Abri mesmo. O Espírito Santo veio ali e fez a diferença, né? Isso que é lindo. E das suas músicas, tem alguma que fala mais alto ao seu coração? Assim, tem alguma que... Não, essa aqui descreve e emociona o Emanuel até hoje. Eu não tenho uma canção que me marca na história. Eu tenho canções que vão marcando etapas, né? A música que eu cantei, a experiência do O Melhor Tu Tens Pra Mim, que é uma canção animada na época do Amor e Adoração, é uma entrega realmente à misericórdia, à confiança em Deus, é um abandono, né? Que Deus tem o melhor. Eu ouvi muitos testemunhos dessa música também, embora seja uma música animada, mas eu não me recordo de um testemunho que marcou bastante, de uma mulher que foi consolada, que perdeu um filho, né? Lá em Vitória da Conquista. Isso me marcou bastante, porque essa música a acompanhava. Deus tem o melhor para mim. Eu só preciso acreditar e esperar, né? Em outro momento, quando eu estava também lá em Cuiabá, quando eu morava em 2008, eu compus uma música para uma criança que acabava de falecer. Foi uma experiência muito forte. E aquela música também marcou muito a minha história, chama-se Força de Deus, a qual eu gravei apenas em 2018. É uma música que eu tenho certeza que quem a ouve, de certa maneira, é um pouco consolado por perder alguém que ama. Principalmente uma mãe, um pai que perde um filho. Outras músicas que eu vivi uma experiência forte de oração, a música Se Queres, ela veio a partir de uma provação de fé. Porque eu tinha experimentado rezar, não é? Eu vivi em 2008 uma situação muito, muito de fé, assim, que eu estava lá em Cuiabá, e lá morava também um casal que tinham 2 filhos. O Pedro de 7 anos e o Gabriel de 4 anos. E o Gabriel se encontrou enfermo no mês de setembro. E levava para o médico, dizendo, é virose, depois não, é sinusite. E muito tempo assim ele chegava a desmaiar, até que um dia
levaram para um outro hospital e descobriram que ele estava com um tumor na cabeça. Nossa. Então, no dia 29 de setembro, foi descoberto isso. Ele internou, né, fez a punção naquele dia, mas ele não resistiu, né? E aí ele entrou em coma e nós começamos a orar. Mas, infelizmente, no dia 2 de outubro ele veio a falecer. Então, eu fiquei muito triste, pesaroso, questionando a minha oração. A minha oração não é poderosa, eu tinha muito essa palavra. Inclusive, eu digo aqui algo que eu aprendi, né? Eu fui e falei, realmente briguei com Deus e briguei com o meu diretor espiritual, que na época era o Dom Bonifácio, que já está na glória, bispo emérito do Cuiabá, e eu falando para ele, olha, minha oração não é poderosa. E ele falou assim, a sua oração, nem a oração de ninguém é poderosa. Quem é poderoso é Deus. E ali eu entendi, que ele me marcou profundamente. Antes da missa de corpo presente eu compus essa música, cantei só para ele, né? Anos depois foi que eu fui gravar para mais pessoas. E depois eu voltei para morar em Cachoeira Paulista. Pouco tempo depois houve um acidente na Canção Nova, onde um irmão meu, que dividimos o quarto juntos enquanto morávamos no nosso noviciado, o Aislan, ele era um seminarista que ia ser ordenado padre no ano seguinte. Ele foi jogado para fora do carro e sofreu vários ferimentos e nós oramos de novo, mas infelizmente no dia 31 de dezembro de 2009 ele veio a falecer. Então foi outro baque muito grande. Em 2010, tinha um grande amigo que era meu formador, estava no primeiro filho, e de repente com 7 meses ou 6 meses, não me lembro agora, a mulher dele teve eclâmpsia e foram para o hospital. Ela quase morre, a criança estava para morrer, e mais uma vez nós começamos a orar. Só que eu estava numa capela rezando, intercedendo, mas eu estava com medo de rezar. Porque eu disse, eu rezei pelo Gabriel, ele veio falecer, eu rezei pelo Aslan, não aconteceu, eu estou rezando por essa criança aqui, o André. E agora, Senhor? Eu estou com medo de rezar, minha oração, né? E aí eu me recordei de um livro que eu li há muito tempo, chamado Volta ao Mundo Sem Malas, que foi escrito pelo padre Emiliano Tardif e pelo Prado Flores. Prado Flores, um grande pregador, um dos maiores pregadores da palavra de Deus do mundo, um grande biblista. E o padre Emiliano Tardif, um grande ministeriado em cura. Os dois caminhavam juntos, Prado Flores pregava e ele orava pela cura. Eles andaram o mundo inteiro e nesse livro eles vão contando que eles iam, mas a mala não chegava, eram extraviadas. E eles vão falando os feitos do Senhor sem a mala. E no meio desse livro, algumas coisas o padre Emiliano Tardif traz, mas ele diz que para ele há 3 orações poderosas na Bíblia. Uma delas é a do leproso que se aproxima de Deus, de Jesus, e diz, se queres, podes curar-me. Porque ele submete o desejo dele à vontade de Deus. Senhor, eu creio que o Senhor tem poder, mas se queres, Senhor, eu me coloco sob o teu desejo, podes me curar. A segunda oração é a de compaixão. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque apela para a compaixão de Deus, que é compassivo. E a terceira, a oração que a Marta e a Maria fizeram para Jesus quando Lázaro estava doente. Senhor, aquele que tu amas está enfermo, né? Ou seja, apelar para o amor do Senhor. Aquele que tu amas está enfermo. E aí, lembrando-me dessas orações, eu peguei meu violão e compus essa música, Se Queres, né? Orando por esse casal. E graças a Deus o milagre veio sobre eles. Não por causa da minha música, claro, era a vontade de Deus, mas eu entendi ali que essa seria a minha oração. Então tem algumas canções que vão marcando esses momentos. A última delas, a Livre no Espírito, que é tema do meu CD, do último CD que eu lancei, do penúltimo. Depois a música Enquanto Te Adorar, foi uma experiência maravilhosa que eu vivi. Essa me marcou durante meses, anos, né? E traz recentemente essa música que eu vivi quando eu entrei na capela. Eu estava muito chateado, cansado, realmente estava triste. E ali eu comecei a cantar o que eu estava vivendo. E saiu uma baita canção, uma verdade, que diz, enquanto eu te adorar, né? Forte eu serei, firme viverei, tua graça alcançarei, né? Então essa foi uma experiência muito forte. E mais recentemente um acampamento que eu tive também, uma música que eu vou lançar agora chamada Te Desejamos, Deus. Essa música é nova, vai ser lançada, mas foi uma experiência fantástica que eu vivi quando eu recebi a oração de um sacerdote nos Estados Unidos no ano passado, onde ele orando por mim, ele só dizia assim, mais Deus, mais. Ele gosta de rezar dessa maneira. Frater Diogo, o nome dele, é um ministeriado em cura e libertação mesmo.
E ele usava muito isso, mais Deus, mais Senhor, mais alegria, Senhor, mais. E aquilo foi sendo tomado de uma onda espiritual muito forte. De tal maneira que eu me senti chamado a compor isso. E lá na missão nos Estados Unidos eu escrevi, mas não saía a letra. Um mês depois eu estava em Aracaju, onde eu resido hoje, e no acampamento, enquanto o pregador falava um pouco daquilo que tinha a ver com a pregação, Deus me deu a canção e a gente compôs. Foi uma canção muito bonita, espero que toque o coração de muitas pessoas. Tenho certeza que vai tocar. E aí a gente compreende, né? Você narrando as suas composições, o porquê que elas nos levam à oração, porque elas nasceram de oração, né? É verdade. Então elas nos levam a rezar nesse sentido e nos aproximam ainda mais de Deus. Você falou que já passou por momentos de dificuldade. Algum desses momentos que você teve assim você pensou assim, Deus se esqueceu de mim? Teve algum momento que a sua fé titubeou ali? Eu já partilhei, né, que foi quando eu perdi meus filhos, né? Quando eu perdi a segunda gestação, foi difícil. A primeira foi difícil, mas a segunda foi assim, nossa, where are you, né? Tipo assim, onde estás, né? Onde estás, né? Porque eu... É claro que a gente às vezes se sente honrado por isso. Alguém que sofre uma enfermidade nesse sentido ou é tocado dessa maneira por Deus, você se compara, vamos dizer assim, com aqueles da palavra de Deus que foram tocados também dessa maneira. Mas esse sentimento, é claro, ele é um mínimo. Na maioria do tempo é decepção, é tristeza, é a chateação, é a raiva, né? É a decepção com o próprio Deus. Isso faz parte da vida da oração. Então não tenha medo de se decepcionar nesse sentido, né? Você não pode permanecer, mas a oração faz parte, né? A oração é brigar com Deus de certa maneira, né? A experiência que Jacó viveu naquela madrugada quando ele brigou com o anjo, né? O anjo do Senhor o visitou, era o próprio Deus visitando, e ele começou a brigar a tal ponto que ele abraçou ali, né? Já era madrugada, e disse, eu não te solto enquanto você não me tocar, né? Então a oração é uma briga com Deus. E passa pelo louvor, pelo agradecimento, pelo pedir perdão, pelo arrependimento, mas também por ficar, Deus, eu estou chateado por causa disso, eu vivi isso, onde estás? E se você continuar brigando, Deus vai te vencer. Isso é que é bonito, né? Isso é fé. Eu falo do brigar com Deus, né? Que eu tenho tanta intimidade com Ele que eu brigo mesmo. Não é isso que a gente fala do brigar com Deus. É uma intimidade que a gente coloca as nossas dores no colo dele mesmo, né? É verdade. E faz a diferença na nossa caminhada e nas respostas que chegam até nós, que Ele manda. É verdade. E mesmo que não seja a resposta que você quer... Nunca é, né? Aquilo vai mudar. Eu vivi uma experiência muito legal. E aqui eu conto, né? Eu estava indo para os Estados Unidos e o padre, quer dizer, eu tinha minhas férias e um padre muito amigo, querido, um beijo para ele, padre Adriano Lessa, me chamou para pregar lá um encontro. Falei, padre, tu minhas férias? Ele falou, não, eu trago sua esposa, eu tenho recém-casado. Eu falei, opa, ótimo. E bem, a esposa estava grávida, ia fazer um enxoval lá, ótimo, glória a Deus, a providência divina. E aí a gente fez, eu já tinha um visto, lá não tinha um visto. Aí a gente foi para o consulado americano de São Paulo para tirar o visto e foi negado dela. Nossa, mas aquilo deu um baque, né? Eu liguei na hora pro padre, e era um mês depois, era pouco tempo depois, uns 2 meses depois a viagem. Eu falei, padre, não deu certo, mas foi o seguinte, me dá mais um tempo, minha esposa vai viajar agora para a Europa, quando ela voltar eu vou dar entrada de novo e a gente vai vencer isso aqui, eu vou conseguir. Se ela não conseguir, aí eu vou sozinho. Tudo bem? Tudo bem. Aí ele falou assim pra mim, quem não ousa, não vence. Gostei disso. Né? Quem não ousa, não vence. E aí eu guardei isso, minha esposa viajou, e a gente foi, demos entrada de novo, pagamos tudo que tem que pagar, minha esposa foi novamente pra lá. E enquanto ela entrou, eu estava muito apreensivo, muito apreensivo. Da primeira vez eu estava muito relaxado. Falei, vai dar tudo certo, eu já tenho, meu esposo já tem, minha esposa está grávida, vão negar um visto. De repente negaram. E na ocasião, um outro irmão, inclusive o Orlando, né, que morou aqui, falando da Canção Nova, morava aqui em Curitiba. Na ocasião ele morava aqui. No mesmo dia foi para lá e ele passou. E minha esposa não passou. Então a segunda vez eu estava muito apreensivo. E comecei o quê? A rezar. Era rezar um terço, só que ela demorou, depois eu rezei o rosário, depois comecei a rezar outras orações, rezando.
E foi tão bom que naquele momento de oração eu entendi que mesmo que ela recebesse um não, a oração já tinha cumprido um requisito, que era me trazer paz ao meu coração. Então, ali eu aprendi uma coisa que eu digo para vocês. A gente reza, busca a resposta, mas se ela não vem como nós queremos, a oração não é em vão. Ela traz, no mínimo, paz ao nosso coração, para que a gente se suporte, se submeta, se conforme, melhor dizendo, à vontade de Deus. E é isso, a oração é para isso. Para que eu me conforme à vontade de Deus. A oração é para isso. Não é para que Deus faça o que eu quero, mas que eu consiga me conformar à vontade de Deus. Né? Olha que lindo isso, me conformar à vontade de Deus. E no caminhar a gente vai entendendo que sempre é o melhor, né? Aí na hora a gente tem aquela revolta, exatamente, mas aí passa um mês e você começa a entender por que Deus quis que fosse assim, não do meu jeito. É verdade. O jeito dele é sempre melhor e vai nos surpreendendo, né? Com certeza, com certeza. Emanuel, você tem um trabalho missionário bem forte com jovens, né? A juventude gosta do trabalho do Emanuel, não é? Eu trabalhei durante anos, né, com o PHN, junto com o Dunga. Então eu sempre estive ali ao lado do meu querido irmão e amigo Dunga. Me ensinou muita coisa. E ele mesmo falava que eu iria junto com ele e outros irmãos também, como o Peter hoje, etc., conduzir o PHN. E inclusive eu trabalhei o meu ministério em cima disso, né? Os primeiros CDs que eu lancei, o trabalho no Ministério Amor e Adoração, os meus 2 livros que eu lancei sempre foram voltados para a juventude, para uma vida de santidade. O primeiro chama assim, Levanta-te e Anda, o desafio de chegar até o fim, onde essa experiência de nunca desistir da santidade, que faz parte da vida do PHN, que eu levei, e ainda levo, claro, com muito afinco para a juventude. Preguei vários encontros PHNs no Brasil, vários encontros para jovens no mundo inteiro também. E tive a oportunidade de lançar o livro no Japão, uma experiência que eu fiz missionária lá, na Inglaterra. Depois lancei o meu segundo livro, Transforme Sua Luta em Festa, justamente num PHN. Foi uma experiência também muito forte, muito boa. Só que eu percebo que hoje o meu ministério ele se alargou, já faz um tempo, né? Então depois do casamento, com mais um tempo, com alguns condução de Deus, eu fui percebendo que além da juventude, eu fui alargando também o meu ministério, né? A tal ponto que às vezes eu não me sentia mais encaixado com alguns jovens. Um dia eu fui pregar num grupo de jovens, pertinho lá da cidade de Cachoeira Paulista, na cidade de Cruzeiro. Eu relutei até bastante, porque o grupo de jovens era no domingo. E eu falei, cara, quase todo domingo eu tô viajando para pregar, para fazer shows. Ou quando eu tô em casa, eu tô com minha família. Então era muito difícil. Só que de tanto ele insistir, eu fui no grupo. Quando cheguei lá, tava aquele jovem, incendeia, assim, pulando, né? Eu falei, meu Deus do céu, olhei assim, falei, meu Deus, eu não sou mais daqui. Eu não sou mais jovem, né? Já sou velho, Deus, me ajude. O que eu tô fazendo aqui? Naquela hora Deus me deu uma resposta. Ele falou assim, os jovens não precisam de um jovem, eles precisam de um pai. Então você está aqui para ser um pai para eles. E aí eu entendi que meu trabalho com os jovens não era para falar da mesma linguagem jovem, não, mas como um pai que conduz, que educa, claro, de forma muito jovial, né? Do meu jeito, claro, muito alegre. Mas agora não mais como um jovem que anda, sabe, de qualquer jeito, junto com eles ali. Graças a Deus tem muita gente que faz belíssimamente esse trabalho. Mas como alguém que pode auxiliá-los, né? Como um irmão mais velho, né? Como um irmão mais velho. E a gente sempre precisa desse irmão mais velho, né? Para inspirar, para orientar. Então é ali que se encaixa. E o Ministério Jovem não saiu, então, do Emanuel. Não saiu. Tá mais maduro nesse sentido, né? Esse dia teve um encontro na Canção Nova. Nós começamos um grupo jovem lá em Aracaju e eu estava lá junto com eles. E dentro desse chamado com a juventude, né? A gente vê muitos jovens hoje um pouco desconectado, com medo de assumir uma missão, uma coisa que você precisou fazer, né? Deixar tudo para entrar numa missão. O que você diria para as pessoas hoje? Assim, você está sentindo chamado para ter uma vida de comunidade, uma vida consagrada, pode largar tudo? Como é que funciona esse chamado? O chamado, ele traz consigo deixar todo, né? Seja deixar um sonho, seja deixar tudo, né? Ou deixar a sua vontade. Então o deixar sempre vai fazer parte de um chamado.
Então a gente não pode ter medo de deixar um trabalho que a gente já estava há muito tempo, né? Deixar alguns amigos. Então a gente precisa viver essa experiência. Mas a maior dificuldade em deixar é deixar suas próprias vontades, né? Porque às vezes a gente deixa um amigo, deixa a família, deixa o ambiente, deixa a cidade, mas não deixa o pecado, não deixa os seus gostos, né? Então é preciso deixar. Primeiramente, deixar, quando se encontra com Jesus, aquilo que é vida velha, aquilo que é errado, né? Depois vai deixando aquilo que atrapalha. O próprio Deus, né, no autor da carta aos Hebreus, capítulo 12, vai dizer: com tamanhas nuvens de testemunho ao redor de vós, né, deixai para trás tudo que te atrapalha e o pecado que te envolve. E olhai para frente, com os olhos fixos em Jesus, que vai à vossa frente, e corra para alcançá-lo. Então é isso, né? Ou seja, esse deixar, todos nós somos chamados a deixar a vida velha, mas aos jovens de forma muito especial, eu já percebo assim, eu vejo que hoje nós temos uma juventude muito promíscua, muito devassa, não só a juventude, mas uma cultura, geral, né? Uma cultura, infelizmente, hedonista, relativista, né? Uma cultura da mediocridade, muitas vezes, ou seja, a pessoa está na igreja, mas não se converte, não se compromete com a palavra que é pregada. A pessoa, às vezes, infelizmente, até passa a quaresma rezando a madrugada, mas ela não muda de vida, ela não é uma pessoa melhor, né? Então, tem que haver um comprometimento com a palavra que é anunciada, né? Isso é muito importante. Tem que ter o cuidado, tem que né? ter Porque você cuidado, um zelo, porque você está ouvindo a palavra de Deus, né? Eu me recordo muito antigo, um sacerdote que pregava, ele dizia assim: vocês entenderam, né? E o povo, sim, depois da pregação. Aí ele falava assim: pior para vocês. Porque agora vocês vão ter que viver. Porque enquanto vocês não sabiam, vocês pecavam no erro, né? Ali tinha aquela parte de pecado, claro, mas agora que vocês entendem, é para vocês viverem. Então, hoje nós precisamos ter essa radicalidade em viver a palavra de Deus, lutar. Então, hoje a gente vive num mundo que até dentro da Igreja Católica nós temos visto aí, infelizmente, pessoas que vão se adequando. Então, vão normatizando a sexualidade desregrada dentro da igreja, vão normatizando, às vezes até um adultério, né, uma corrupção. Não, mas eu estou na igreja, eu rezo, eu choro, eu canto, e calma aí. Né? Ah, mas aquela pessoa ali canta, reza e adulterou. Olha, ali Deus se utiliza dela para fazer o que quiser, mas um dia, na intimidade, ela e Jesus ali, ela pode até ouvir dizer de Jesus, e eu espero que ninguém ouça, mas eu também posso ser das pessoas que dizem assim: eu não te conheço, Emanuel. Senhor, mas eu preguei em teu nome, eu curei em teu nome, olha, mas eu não te conheço. Então por quê? Porque o juízo é particular, né? É individual. É individual. Então, aquilo que eu realizei foi um dom que Deus me deu. E Ele pode se utilizar. Quanto mais santo eu for, mais eficácia tem. Mas Ele pode se utilizar como Ele quiser. Então, realmente, é preciso ter a coragem de deixar essas pequenas... Deixar o velho, né? mesmo. Deixar a pessoa velha, deixar essa tibieza, essa mediocridade, ser um cristão light, como o Padre Léo dizia muito isso, né? Um cristão light. Então, nós precisamos viver esse envolvimento. Então, não tenha medo, jovem, de buscar a Cristo, porque Cristo, como diz Bento XVI, não nos tira nada, Ele nos dá tudo, né? Ele nos dá tudo, bem isso. Emanuel, 2025 está começando ainda, tem projetos novos para esse ano? Tem. A gente tem um projeto do meu CD, desse novo EP, nós estamos trabalhando, Te Desejamos Deus. São 5 canções inéditas que a gente já produziu, estou só esperando agora a gravadora Canção Nova lançar. Espero que até o PHN, que vou fazer um show lá, possa também produzir esse show de lançamento dessas 5 canções. Essas músicas marcaram... Foram músicas que eu compus na madrugada, na época da pandemia, quando nós tínhamos um programa na TV chamado Que Teu Reino Venha. E ali Deus me deu muitas inspirações, músicas novas. Desse tempo nós gravamos 3 canções. Uma outra de uma experiência que eu vivi também quando preguei lá em Araguá, em Tocantins, no interior de Tocantins. E uma outra, essa música que eu falei agora do Te Desejamos Deus, que foi composta nos Estados Unidos e aqui terminada em Aracaju. Então, além disso, esse ano a gente está aprendendo também a lançar alguns cursos, né, na internet que vão ajudar na construção da Canção Nova de Aracaju, em algumas reformas, mas é um curso educativo. Eu tenho visto
uma carência muito grande de formação do povo, né? Verdade. As pessoas precisam de uma catequese. Desde o simples fato de fazer o sinal da cruz na missa, o horário de chegar, a forma de se comportar, o valor da Santa Missa, da Eucaristia, né? Esses dias eu tive a oportunidade de conversar, uma conversa muito gostosa, assim, com uma mulher que recém entrou na igreja evangélica. Ela não se converteu. Tem 2 meses. E ali ela já trouxe, né, aquela questão que na igreja católica a gente fica de pé, senta. E aí eu fui falando da liturgia e aquela mulher foi se encantando pelo ensinamento. Eu falei, meu Deus, essa é a nossa missão também. Quantas pessoas como ela não entendem, vai no né? automático, não compreende. Não né? entendem coisas básicas, né? Que antigamente parece que estava inscrito no coração dos mais antigos, nos nossos avós. Que nos ensinavam, e que se perdeu, né? E hoje que a gente se não perdeu, faz. né? Essa fé que estava ali atrás, né? Era ilimitada, não era sensitiva, ninguém chorava. Ninguém ficava esperando um padre fazer uma homilia aqui. Ai, que lindo. Mas havia uma fé alicerçada, alimentada, né? Enraizada. Hoje isso se perdeu. Então, esse ano também nós estamos preparando um curso, já está quase para lançar também um primeiro curso que será As 3 Tentações do Deserto e as Armas Espirituais para Vencê-las. Onde eu vou falar justamente da gula, né? E em seguida a arma que a vence é o jejum, depois a avareza e a arma que vence é a esmola, e a vaidade, a vanglória e a arma que vence é a oração. Então a gente está preparando isso também, e a partir daí eu penso que seja um pontapé inicial para também começarmos a ter mais cursos em plataformas online. É necessário, né? Muito necessário. E hoje a gente também vê uma sede de pessoas buscando ter esse conhecimento, né? Muito. E a internet nos ajuda nisso, né? Porque conseguimos levar mais longe esse conhecimento. Então é muito lindo mesmo e tenho certeza que eu vou ser uma das alunas, já quero aprender mais. Que bom, fico feliz. Emanuel, quero te agradecer, né, por você ter aceitado o convite de vir conhecer um pouquinho do sonho do Fé Ilimitada, né, por contar um pouquinho da sua história. Ficou com aquele gostinho de quero mais. Na próxima vez que você passar por Curitiba, já está convidado para estar aqui de novo. Nossa, tem que ser uns 3 horas aqui, não né? A gente segue falando sobre fé e sobre testemunhos por muito tempo e foi muito agradável mesmo. Então, muito obrigada. Mas antes de encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem de fé para quem está acompanhando o nosso programa. Muito bem, minha gente. Claro, a mensagem de fé, crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua família. Isso é fé, né? Crer no Senhor e será salvo tu e a tua família. A fé, existem 3 tipos de fé. Me permitam alongar um pouquinho só, bem rapidinho. Nós temos a fé, que é a fé teologal, né? Como virtude teologal, né? Onde nós recebemos essa graça quando somos batizados. A fé é acreditar em Deus. A esperança é saber que Ele virá e o amor é se unir a Ele. Quando Paulo disse que no fim vai restar só o amor, é porque quando eu estiver lá no céu, eu não preciso mais de fé, eu já estou vendo Deus. Eu não preciso mais de esperança, porque Ele já está ali comigo. Então a única coisa que vai restar é o amor, a intimidade. A fé também é a fé carismática, como dom, que lá está escrito na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, um dom carismático, um dom de carisma, a fé carismática, a fé do serviço, a fé de que acredita de que Jesus não curou, mas que Ele cura hoje. Jesus não libertou, mas Ele liberta hoje. Essa é a fé carismática. E a fé basilar, que é a fé na nossa igreja que nós professamos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Isso é a profissão de fé. Então alimentemos a nossa vida nessas três áreas da nossa fé. E que você possa, de fato, crescer na tua fé, aprofundando o teu conhecimento, uma fé da igreja, uma fé teologal, e vivendo uma oração, uma fé carismática, para que prodígios e milagres você possa tocar na tua vida e na tua família. Deus abençoe você. Deus pode tudo. Deus pode tudo e a nossa fé precisa ser ilimitada porque o que Deus faz na nossa vida é isso. Por isso que nós temos esse podcast para contar histórias de fé e histórias que nos inspiram a seguir buscando a luz que só vem do nosso Senhor Jesus. Emanuel Stênio nos emocionou e eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu. Muito obrigada, Emanuel. Eu que agradeço.